Bem-vindos! Hoje, o nosso mergulho vai ser em Escutando Sentimentos. É um material psicografado, né? Atribuído ao espírito Hermance Dufault. Isso mesmo. E a proposta é um olhar bem para dentro, assim, focado em como a gente pode se amar como merece. Uma visão espiritual das nossas emoções. Sim, é um convite bem direto para a gente aprender a escutar nossa alma, sabe? E isso passa por decifrar o que os sentimentos querem dizer, mesmo quando é desconfortável. Uhum. A obra guia a gente nessa jornada interna. Vamos ver uns pontos-chave, né? Parece que o grande desafio é entender o que é esse tal de auto-amor sem confundir com egoísmo, certo? E porque, mesmo buscando o crescimento, a gente vive tropeçando nesses conflitos internos. Parece uma insatisfação que não some. Exato. Então, por onde a gente começa a desembaraçar isso? Olha, um ponto de partida forte no livro é uma distinção que ele faz que eu acho crucial. Informação versus transformação. Ah, sim. Muita gente acumula conhecimento, lê muito, discute, é a informação. Mas a transformação mesmo, a mudança de verdade, ela só vem pelo sentir, pela reeducação dos sentimentos. E isso muitas vezes a gente esquece, né? Isso me pegou bastante. Principalmente a crítica àquela ideia de usar a religião ou a espiritualidade como, sei lá, uma poupança para sacar benefícios só depois da morte. Sim. O caso do Anselmo, que o livro traz, é muito emblemático, né? Um cara super dedicado na aparência, mas que chega no plano espiritual, como diz lá, com a conta zerada de bem-estar. Exatamente. Por quê? Porque não se permitiu ser feliz aqui em vida. É isso. Ele ilustra uma visão bem interessante da depressão que o livro traz. Não só como doença, mas assim, como um cansaço de viver, sabe? Uma dificuldade em aceitar a vida como ela é. Um cansaço. O Anselmo parecia resignado por fora, mas por dentro era revolta pura, não aceitação. E a cura proposta não é mágica, é aprender a viver, aceitar a jornada, com tudo, e buscar ser feliz agora. E essa busca pela felicidade passa direto pelo auto-amor, então, que o texto descreve como um aprendizado de longo prazo, né? Nada de fórmula. Exato, não é um botão que a gente aperta. Como é que a gente aplica em nós mesmos a paciência, o perdão, a tolerância que a gente até tenta ter com os outros? A chave, segundo a obra, é começar se ouvindo, validando o que a gente sente. E isso leva a um ponto bem prático, tipo, como lidar com a mágoa. Tem uma sugestão lá, atribuída à Dona Modesta, que é assim: se lembrar de alguém te traz um sentimento ruim, você teria no máximo uma hora para investigar por que aquilo te afetou e buscar a cura em você. Antes que essa mágoa se aprofunde, sabe? Desça pro coração. Nossa, é quase uma regra de higiene emocional, uma ferramenta para não deixar o ressentimento virar crônico. Isso. Como no caso que o livro cita do narrador que teria desenvolvido um câncer por guardar mágoa por décadas. Isso é muito forte. E conecta com outra ideia aqui. Nossa, achei impactante. A gente ser vítima de nós mesmos. Sim, total. Vítimas das nossas imperfeições que a gente não admite, a inveja, o ciúme, o orgulho, que a gente nega até pra nós, né? O livro aponta essa dificuldade nossa em encarar a sombra e a necessidade urgente de ter compaixão, misericórdia, primeiro com a gente. Aceitar que somos humanos, falíveis, é o começo. E mesmo com essas imperfeições todas, o livro ainda traz uma luz, né? Com a ideia do poder das intenções que o Calderaro destaca. Como funciona isso? Então, o Calderaro enfatiza que a nossa intenção sincera de melhorar, mesmo quando a gente está lá tropeçando nos mesmos erros, essa intenção funciona como uma armadura da alma. Uma armadura? Interessante. Ela protege, sustenta o crescimento. É como se a lei de sintonia, que diz que a gente atrai o que vibra, respondesse mais a essa vontade profunda de acertar do que aos nossos tropeços isolados, entende? Entendo. E falando em tropeços, o texto também pega pesado com a arrogância, né? Especialmente nesses meios que deveriam ser de acolhimento, religioso, espiritual. Com certeza. Aquela competição velada para ver quem é o maior, quem sabe mais. Exato. Uma competição que esquece que o trabalho é coletivo, né? E que o exemplo maior do Cristo faz servir, não competir.
E essa humildade, talvez se conecte com outra sugestão do livro: resgatar a nossa criança interior. Aquela parte mais pura nossa, Espontânea. que fica soterrada pelas dores da vida adulta. Precisamente essa. Recuperar essa conexão, essa capacidade de se maravilhar, de ser simples, seria um caminho para achar o tal reino dos céus dentro da gente, um estado de paz mais autêntico. Então, fazendo um balanço aqui, a mensagem central de Escutando os Sentimentos parece ser um chamado bem forte para autenticidade. Para ter coragem de olhar para dentro, aceitar nossas luzes e sombras e cultivar o auto-amor como base, para ter uma vida mais plena, mais conectada, aqui e agora. Precisamente. Um auto-amor que, veja bem, não é egoísmo. É reconhecer nosso valor e nossa responsabilidade pela nossa felicidade. E isso exige aprender a escutar, a validar o que a gente sente, por mais doído que seja às vezes. Sim. A obra até sugere que os centros espíritas, e eu diria qualquer comunidade de busca interior, deveriam ser verdadeiras escolas de amor, focadas nesse desenvolvimento íntimo. E para a gente pensar, fica talvez aquela provocação inspirada na história da Anésia, né, que é mencionada no material, que se sentia frustrada por ter se anulado pelos outros. Quantas vezes, buscando servir, pertencer ou só agradar, a gente silencia a nossa própria voz, as nossas necessidades mais verdadeiras? Fica a pergunta, né? O que a gente busca de verdade? E estamos nos permitindo que essa busca seja nossa, genuinamente nossa?